com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AM. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Grande abraço, galera. A partir de agora, Gazeta News Esportes, você até às 2h, sabendo tudo o que vai acontecer hoje, inclusive no país do futebol, porque vai começar a Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, hoje tem Copa do Nordeste, já tem Alagoas que viajou para poder fazer a sua estreia na Copa do Brasil, então fique ligado a partir de agora. CSA, CRB, ASA, CSE, Penedense, tudo com notícia hoje dentro do nosso programa, aqui ao lado de Matheus Guimarães, que tá me devendo um almoço, garoto. Negativo. Seja bem-vindo. Negativo, apostas unilaterais, tem quebras unilaterais também. Grande abraço para nossa audiência. Vamos falar sobre isso, sobre interesse de clubes aí em contratação, sobre treinadores que estão chegando no nosso futebol brasileiro. Também tem protesto de jogadores da Série A, fora outros esportes, mundo do tênis movimentado com o Rio Open e informações da NFL no Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Gazeta News Esportes Orlandex. Valeu, então. E a gente começa então o programa de hoje, diretor, dizendo o seguinte: no ar, Gazeta News Esportes. Valeu então, diretor. Olha, aí a gente vai começar com a seleção da rodada do Campeonato Alagoano, viu, diretor? Pula aí uma casinha aí pra gente mostrar aqui. Zulu. E ontem eu disse a ele, se ele não sair na relação aqui da seleção do Alagoano aqui, dessa rodada, a semifinal do Campeonato Alagoano, eu pago o almoço. Então significa dizer que o Matheus pagaria se ele saísse. E aí, paga o almoço de hoje. Hoje vai ser assim, então, a aposta. Se chover no Saara, eu vou ter que pagar o almoço pra você. Se não chover, né, você vai ter que pagar pra mim. Tá vendo aí, diretor? Como é que pode, né, diretor? É, sempre o Zulu é sócio. Tá faltando alguns outros sócios, dessa vez não ficaram na seleção, porque o Penedense acabou perdendo. Mas nós tivemos o goleiro Matheus Vinícius, Xará aí no gol, o Raniel Ribeiro como o melhor treinador, Charles na lateral esquerda, Segovia, Zulu, que foi o melhor jogador da partida, por isso tem uma estrelinha aí é o zagueiro, e o Matheus Ribeiro na lateral direita. Tibiri, volante, Caliel, volante, e aqui, pra mim, com todo respeito ao pessoal que vota, mas pra mim foi fazer média com o CSA. Porque o Brian não jogou. Foi pra não ter ninguém do CSA, provavelmente, né, cara? Porque o senhor tava observando, tem 5 jogadores do ASA, 5 jogadores do CRB e apenas um da equipe do CSA. O Cachoeira, pra mim, apesar de não ter jogado essa bola toda, foi mais participativo do que o Brian durante a partida. Então eu não entendi a colocação do Brian aí nessa seleção da rodada. Inclusive, poderia até ter colocado, na minha humilde visão, o Bigode, que pra mim, o Bigode fez uma boa partida, não só ali na construção, que é mais a característica dele, mas muito mais na marcação. Não entendi essa colocação do Brian. Até que mesmo, Thiago Alagoano, ele teve um grande lance no jogo, que foi na segunda etapa. Eu achei o Kellyton mais participativo, apesar também de não ter participado muito do jogo. Mas a seleção ficou no ataque Thiago Alagoano, Anselmo Ramon e Vinícius Barata, que também foi o melhor jogador da partida entre CRB e Penedense. Pra mim, junto com o Zulu, tá justo aí pra serem os craques da rodada. Valeu então, rapaz. E o Zulu que pode estar indo embora, né? Vamos trazer notícias da equipe do Clube de Regatas Brasil com o nosso Iverson Fernandes. É contigo. Fala aí, Iverson. Um grande abraço para todos os amigos ligados na Gazeta News e Gazeta Esportiva. O técnico Humberto Lousa sabe que vai precisar vencer. Amanhã, quarta-feira, às 19 horas, o CRB encara a equipe do Souza no estádio Rei Pelé pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O CRB está invicto, mas é de uma forma que o torcedor não gosta. São 3 jogos e 3 empates, ou seja, ainda não venceu na competição. Com isso, o CRB se encontra fora da zona de classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. O técnico Humberto
Lousa precisa ganhar a partida e para isso ele vai contar com alguns atletas. No último final de semana já contou com o reforço, por exemplo, no banco de reservas do Tiaguinho e também do centroavante Daniel Lima. E ainda teve o Rafinha que voltou de lesão. A dúvida fica por conta do David da Hora, se ele vai ficar à disposição ou não. Pelo que eu apurei, não deve ficar à disposição para esse jogo. E também no CT do Galo, na tarde desta terça-feira, ocorre a apresentação oficial do Ari Barros, que é o novo executivo de futebol que foi contratado na última semana após a demissão do André Martins. O Galo precisa vencer, mas vamos aguardar se vai vir com o time titular ou se vai poupar alguns jogadores. Então, esse é o nosso Iverson Fernandes trazendo notícias da equipe do CRB. E o Matheus chegando para poder falar exatamente isso, né, Matheus? Pois é, eu tô sem pôr, ninguém me avisou que tava voltando, mas acontece. O CRB, como disse o nosso Iverson, meu querido Orlando Batista, ele tá invicto de uma maneira indesejada. Foram 3 empates. 2 deles de uma maneira dolorida pro torcedor. O jogo contra o Vitória foi uma partida onde o CRB, de fato, ele conseguiu ter uma partida competitiva, um adversário de Série A. Diga-se de passagem, um outro time invicto, só que na temporada, que é o Vitória. Vitória está invicto o ano todo, então foi um jogo que deu uma animada para o torcedor regatiano. Mas se a gente pegar o jogo contra o Altos o CRB teve uma chance de golear e não conseguiu golear. Foram inúmeras chances criadas, empilhadas, desperdiçadas pela equipe do CRB. E aí volta para jogar no estádio Repelé contra o Motoclube, o CRB fica na frente do placar 2 vezes praticamente, por conta que ele sai atrás, empata, vira o jogo e aí o CRB, nessa virada de jogo, poderia ter matado a partida. E não matou, acabou levando o gol de empate do Luiz Otávio. Então o torcedor está muito incomodado. Eu até acredito, Orlando, que são essas atuações na Copa do Nordeste que afastam o torcedor do CRB no Campeonato Alagoano. Porque se o CRB engata aí as 2 vitórias consecutivas contra Altos e Motoclube, por exemplo, a gente veria no estádio Repelé contra a equipe do Penedense pela semifinal um público um pouco mais robusto. Então, de fato, é um time que precisa vencer, é um time que precisa dar uma resposta ao seu torcedor e, obviamente, é um time que precisa melhorar na tabela, porque o CRB, com 3 jogos, 3 empates, ele fez aí apenas 1/3 dos pontos, já começa a dar uma distanciada ali do G4 que a gente calcula. Grupo A, que é o grupo do CRB, tem 3 times de Série A. Tem Vitória, tem a equipe do Sport Clube do Recife, tem o Fortaleza, que o CRB ainda não enfrentou. E aí, o CRB, teoricamente, brigaria por essa 4ª vaga, que ele já está ficando um pouquinho distante. E a gente tem aqui os valores dos ingressos para a partida do CRB nesta quarta-feira no estádio Repelé. Vamos colocar na tela aí, ó. Aí tem o ingresso social também, viu, cara? Você aí tendo aí a sua condição de receber o ingresso, recebe o ingresso por apenas R$2 e 1 quilo de alimento não perecível, viu, seu Matheus? Cuidado no que você está pensando aí, viu? No sal. Para não recomendar a turma. E aí a gente tem... Vê se a gente aparece com a outra cartela também, porque tem os valores do setor de arquibancada, setor de cadeira especial. Nosso diretor está procurando, mas não está achando. Eu vou localizar aqui, né? Para a gente passar então, o valor de cada ingresso do CRB. Porque esse é o valor promocional, apenas 100 ingressos, né? Isso. E aí a gente tem também aqui o seguinte, olha só. Para o ingresso, a gente tem aqui, ó. Aqui, aí no meu zap ocorreu um erro. Como é que pode? Logo nessa hora, rapaz, vou lhe ajudar. Aqui. Me ajude aí, vá. Deixa eu ver aqui, cara. Procurando, ao vivo é assim mesmo. Arquibancada alta, custando R$20. A arquibancada da curva, custando R$30. E a cadeira especial, R$150. Voltaram a usar? Portanto, especial aí, foi? Especial, R$150. Vou falar aqui com a galera da assessoria do CRB. 100 ingressos aí para quem pode e para quem tem direito aí a comprar esse ingresso aí social para ver a partida do Clube de Regatas Brasil. Agora, diretor, me bota aí, por gentileza, a 4ª rodada da Copa do Nordeste, porque a gente vai lembrar que hoje já tem, inclusive, partidas acontecendo. Aqui, ó. 7 da noite, tem o América jogando contra a equipe do Confiança, Ferroviário jogando contra o Altos. Só jogando. 9h30 da noite. Aí na quarta-feira. Perco por nada. 7 da noite, tem Esporte contra o Motoclube, CRB e Souza. E aí 9h30 tem Fortaleza e Vitória, com arbitragem inclusive alagoana. Teremos na quarta-feira também. Só que da próxima semana. Na outra semana, né? E aí é quando o CSA joga, que jogaria também amanhã, mas aí o jogo dele foi adiado para o próximo dia 26. E o horário? 7 da noite. Sampaio Correia e Juazeirense, 9h30 da noite. Oh, meu Deus.
CSA contra a equipe do Clube Náutico Capibaribe. E aí a data para ser definida ainda para a Bahia e a equipe do Ceará. Agora a gente vai colocar a tabela de classificação do campeonato da Copa do Nordeste, para poder a gente ver exatamente a situação do CRB. O CRB está ali no bolo, né? É o 6º colocado, a diferença é por conta de uma vitória em relação ao Souza, que será o seu adversário nesta quarta-feira, porém o CRB até agora não bateu em ninguém, cara. Somente empatou, né? E aí jogou com 2 adversários aqui do bolo e tem que vencer, cara. Por quê? Porque as 3 feras estão lá na ponta da tabela, como já falou muito bem o Matheus. E aí a briga, eu considero, contra Altos, Souza, Motoclube e Ferroviário para ocupar a 4ª colocação. Era pro CRB estar brigando contra Altos, Souza, com todo respeito. Era pro CRB estar garantido aqui nesse G4. Exatamente, cara. CRB vence do Altos e do Motoclube, ganhou 2 pontos, mas poderia ter ganhado 6. Com 6 pontos, os 4 que o CRB deixou de dispersar, o CRB era segundo. O CRB deixou de passar 4 pontos. E era o segundo dividido a liderança com a equipe do Vitória. Exatamente. Porque o Vitória tem 7 pontos, o CRB tem 7. E teoricamente o CRB poderia ter até um saldo de gols melhor. Isso. Porque se o CRB vence, por exemplo, a equipe do Motoclube por 2-1 e a equipe do Altos com a goleada que poderia ter aplicado, ele era o líder. Vamos supor ali, a gente falava muito de um 4-1 no jogo do CRB, com uma quantidade de gols desperdiçados. O CRB teria aí 5 gols de saldo. Então, já teria até uma gordurinha em relação à equipe do Vitória. O CRB dispersou muitas chances, até porque o CRB ainda não jogou contra Fortaleza e Sport, que na teoria são jogos que você poderia perder pontos. Agora perdeu pontos para Altos e a equipe do Motoclube vai ter que ganhar de qualquer jeito do Souza e também do Ferroviário lá no final da primeira fase. Porque teoricamente, se é menos difícil ganhar do Ferroviário e do Souza, é muito mais complicado ganhar do Fortaleza e ganhar da equipe do Sport, né? Então, confirmando, no grupo A, a liderança do Vitória, 7 pontos. Na segunda colocação, Fortaleza com 6, ao lado do Sport Clube do Recife. Fortaleza é o segundo porque tem saldo de 3 gols. Na 4ª colocação vem o Souza com 4 pontos. Na 5ª vem, na 4ª a equipe do Altos. Na 5ª, aí sim, o Souza com 3 pontos, uma vitória. Na 6ª, CRB com 3 pontos. Na 7ª vem a equipe do Motoclube com 2. Na última colocação vem a equipe do Ferroviário com apenas 1 ponto. O grupo B tem a liderança do Bahia com 7 pontos. Na segunda colocação, CSA com 6. Na terceira, Confiança com 4. Aí vem então a sequência. Ao lado do Ceará, do Náutico e também do América de Natal. Juazeirense aparece na 7ª colocação com 2 pontos. Sampaio Corrêa é o último colocado com apenas 1 ponto conquistado. Aqui a briga tá boa, né, Matheus? Tá boa, tá bem mais equilibrada. A gente já previa isso por conta que você tem só 2 adversários de Série A, Bahia e Ceará. Você tem muitos times de Série C, o CSA, o Náutico e a equipe do Confiança. E você pega ali os times de Série D e também sem série, como é o caso ali na Juazeirense. Então, assim, é um grupo muito mais equilibrado. Mas é um grupo que tem uma, como é que eu posso falar? Uma discrepância do Juazeirense para o Sampaio, mas do América até o Confiança, até o CSA, vamos colocar aqui essa briga, ela é muito equilibrada. Por exemplo, o CSA perdeu para o Ceará, que é 4º colocado, está abaixo dele, e ganhou do Confiança, que também está abaixo dele. É um grupo que também não dá para escorregar muito, porque a proximidade ela é muito grande. Aqui, por exemplo, o CRB precisa vencer a equipe do Souza para pegar aí essa 4ª colocação e contar com o tropeço do Altos. É um cálculo muito fácil. Você ganha do Souza e o Altos tropeça, você assume a 4ª colocação. Aqui, no caso do CSA tropeçar, o CSA pode ser ultrapassado pelo Náutico, já na próxima semana, pode ser ultrapassado pelo Confiança e pelo Ceará, porque nenhuma dessas equipes elas se enfrentam na próxima rodada. O Confiança e o Ceará já jogaram entre si e o Náutico pega a equipe do CSA. Ou seja, o CSA na próxima rodada, em caso de derrota, ele pode perder até 4 posições. Porque se o América vence, Ceará, Confiança e Náutico, um abraço para a equipe do CSA. Então, olha só como está o grupo B. O segundo colocado na próxima rodada pode sair da zona de classificação com as vitórias de pelo menos 3 clubes. Confiança, Ceará e Náutico. Então tá bem complicado aqui, você não pode cochilar que você pode acabar vacilando. E hoje, como tem o confronto entre América e Confiança, um já pode passar a equipe do CSA. Exatamente. Né? Porque se o América vence, vai a 6 pontos, empata com o CSA, mas passa a ter 2 vitórias. Se a equipe do Confiança vence,
Aí passa para 7 pontos. Enfim, o CSA pode perder. E ainda tem o Ceará que pode mas eu estou falando ultrapassar. exatamente nos jogos de hoje, né? Não, mas Então, assim, tem 2 jogos nessa rodada ainda tem Ceará que pode ultrapassar e o Náutico que confronta o CSA no dia 26. Então pode sair da zona de classificação ao término da 4ª rodada. É verdade, cara. Então essa situação da Copa do Nordeste que tem sequência hoje, confirmando então, portanto, os jogos. Às 7 da noite o América contra o Confiança e a partir de 9h30 da noite Ferroviário contra a equipe do Altos de Alagoas, observando principalmente por conta dos clubes aqui da nossa capital. E hoje também tem Copa Alagoas, cara. E aí a gente vai ver então que partida acontece logo mais às 3 da tarde no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici. Tem a equipe do Gordinho, né? O Guarani contra a equipe do CRB. Por que 4ª rodada. Por que a equipe do Gordinho? Porque o Walter é cheinho mesmo, né? Mas... Tá brigando com a balança, tá correndo muito, trabalhando muito, mas ainda tá cheinho, né? Acho que é que nem aquela guerra dos 100 anos, porque o Walter briga faz tempo com a balança. Mas hoje, jogo Guarani contra a equipe do CRB, jogo lá no José Gomes da Costa, curioso, né? As duas equipes comandam jogos lá no José Gomes da Costa. Então, quem é o mando de campo? É meio que um campo neutro, na verdade, né? Os dois times estão mandando lá, mas a partida é importante para a equipe do Guarani. O CRB tem bem menos preocupação com a Copa Alagoas, vai jogar com um time, como eu falo, não é nem um time alternativo, porque tem muitos jogadores da base do CRB do Sub-20 que estão lá no profissional. Então, o time alternativo do alternativo, o CRB joga vindo de vitória contra a equipe do Asa por 1-0 e a equipe do Guarani, que aí sim precisa muito mais dessa Copa Alagoas para garantir um calendário para o ano que vem. É um time de 2ª divisão, mas que pode jogar a Série D em caso de título. Então, é uma partida que vale muito mais para a equipe do Guarani. Vamos ver se o Valtinho joga a 2ª partida seguida e, quem sabe, dá um chute no gol. Porque na última partida ele não deu nem chute no gol. E a gente vai ver então a classificação da Copa Alagoas, como anda, né, cara? A gente observa, inclusive, que tem a equipe do CSE no grupo B fazendo uma brilhante campanha, tá? 3 jogos, 3 vitórias. Mas no grupo A, a liderança é do Coruripe. Tem 9 pontos, 100% de aproveitamento. O Zumbi aparece na 2ª colocação com 7, saldo de 9 gols. Na 3ª, Penedense com 7, saldo de 8. Na 4ª, vem o CRB, 7 pontos, saldo de 4 gols. Na 5ª, vem o Murici com 6 e a equipe do Dimensão Saúde também ocupa ali a 6ª colocação, dividindo com o Murici, 5º e 6º lugar, com 6 pontos conquistados. A gente observa então aqui o grupo A, com as equipes ali na ponta da tabela, Coruripe e o Zumbi. Zumbi que faz um belíssimo trabalho ao lado do Penedense e também do CRB. Ou seja, quem aposta mais, quem acredita mais na base, está sempre na dianteira mesmo. Isso é interessante. Quero muito que o futebol de Alagoas se desenvolva demais na base, porque só assim a gente começa a aproveitar mais ainda o talento jogando aqui no próprio estado de Alagoas. No grupo B, CSE lidera com 7 pontos. Na 2ª colocação vem a equipe do CSA, também com 7 pontos. O CSE lidera com 9. Na 3ª, o Asa com apenas 1 ponto. Perdeu para o Coruripe, perdeu também para outra equipe, foi o CRB, né? A equipe do... Ficou surpreso, foi? Guarani, pois é, apenas 1 ponto, achei muito pouco. Na 4ª colocação, Guarani com 1, ainda não pontuaram. Céu e a equipe do Igaci que desistiu da competição. E por isso que tem essa discrepância entre os grupos. Porque o grupo A enfrenta o grupo B. E por enquanto, quem está batendo no outro é o grupo A. O grupo A ganha a maioria dos jogos com o grupo B, por isso que só quem está se salvando é a CSA e a equipe do CSE, que são os únicos que conseguem competir com o grupo A. O grupo A, literalmente, nessa rodada, o último colocado pode se transformar em segundo. Ainda existe essa possibilidade. Tem que fazer uma goleada, mas existe essa possibilidade. Você tem Zumbi, Penedense e CRB com a mesma pontuação, enquanto lá, já no grupo B, tem uma gordura muito confortável para o CSA, 6 pontos de diferença para o 3º colocado. E vale salientar, para o CSA também não é grande coisa a Copa Alagoas, por conta que o time do CSA, ele não necessariamente vai precisar de calendário ano que vem para uma divisão nacional, porque tem Série C e pode ou subir ou cair, então já tem um calendário garantido, mas para Asa, Guarani, principalmente, é importante, porque vale salientar de novo, o Asa, ele terminou em 3º lugar e somou 3 pontos, enquanto o Penedense não somou nenhum. O Asa agora inverteu aquela situação para o Penedense. Tem mais pontos, porque o Penedense terminou o Campeonato Alagoano com 15, o Asa com 13, só que a vitória na semifinal ela contabiliza para a pontuação até o final do campeonato. Então agora quem está indo para a Série D através do Alagoano é o Asa. Só que, meu querido Orlando Batista, se o Asa perde aqui no Estádio Repelé
e o PND se ganha, mesmo sem se classificar, ganha, por exemplo, de 1-0 do CRB, inverte novamente. E aí o PND se classificaria através do Campeonato Alagoano. E o Asa iria depender da Copa Alagoas para garantir a Série D do ano que vem, a não ser que subisse para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, para o Asa, ainda vale muito a Copa Alagoas e está numa situação já delicada. É verdade, cara. O Asa precisa reagir. Pelo menos dentro de campo, na categoria profissional, reagiu, porque já vem de 2 vitórias consecutivas, a primeira, inclusive, nessa fase semifinal, diante da equipe do CSA. Deixa eu abraçar você que está acompanhando a gente pelo canal 525 na Net Claro, pelo portal gazetaweb.com, pelo Facebook Gazeta Web, pelo Instagram Gazeta News ALTV e também pelo nosso canal no YouTube, o Gazeta News AL. Hoje a gente está dando continuidade à transmissão, começamos de manhã com o Gazeta News Manhã, mas depois do programa também tem um recorte para que você possa acompanhar individualmente. Valeu, então? A gente vai dar aquela faturada e volta trazendo notícias da equipe do CSA, que já está em solo carioca para neste dia 19 fazer a sua estreia na Copa do Brasil diante do Boa Vista. Então fique ligado que a gente volta já já. O governo de Alagoas faz o turismo bombar. Já são mais de 150 turmas na Escola de Turismo, mais de 14 mil agentes capacitados, atração de 2 novos hotéis internacionais, 46 voos extras toda semana. O resultado? Turista e emprego pra todo lado. Governo de Alagoas. Eu luto contra a leucemia há 10 anos. Eu tinha 6 anos quando eu tive o meu primeiro diagnóstico. O meu câncer voltou por 3 vezes e eu fiz transplante de medula óssea. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Seja um doador de medula óssea e ajude a salvar vidas. A minha luta continua. A Gabi precisa da Apala e a Apala precisa de você. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Realização Apala. Apoio Organização Arnon de Melo. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber. É o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió, 98.3. Mix. 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 Carnaval de Alagoas, na Central Gazeta de Notícias e Rede Gazeta de Rádios. Na Semana Pré, onde tiver alegria, levaremos a irreverência dos foliões pra você, direto do Circuito da Folia. Nossa cobertura exclusiva começa na sexta, 21 de fevereiro, no Jaraguá Folia, com flashes ao vivo pelas rádios. E continua no sábado, 22, no Pinto da Madrugada, com transmissão simultânea pela Gazeta News, gazetaweb.com e pelo YouTube. No comando direto da Folia, Orlane Santos. Carnaval de Alagoas, oferecimento Oleron Resort Residência. Viva o extraordinário. Via Ambiental, soluções sustentáveis. Cimento Zumbi, líder em resistência. Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta.
Gazeta, os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Valeu, então, já de volta e agora para trazer notícias da equipe do CSA. Separaram o CSA, dividiram, racharam o CSA. Viajou em 3 frentes. Agora sim. Não foi assim? Já queria uma crise. Racharam o CSA, dividiram o CSA, mas pronto. E aí falta extorquiram o CSA. Aí danou-se. Aí o CSA já está no Rio de Janeiro, porque joga nesta quarta-feira, 7h30 da noite, em Saquarema, diante da equipe do Boa Vista. Saquarema, que é a terra do vôlei, né? Exatamente. Terra do vôlei. Então, e aí quem traz... Vai estar CT lá, inclusive, da seleção. Isso. E aí quem traz notícias da equipe do CSA é o bom de bola, o Warner Oliveira. Contigo, Warner. Um abraço, amigos do esporte. Você que está acompanhando mais um boletim do Timaço, aqui direto, né, dos estúdios, de um dos nossos estúdios da nossa Gazeta News, da Rádio Gazeta, aqui em Maceió. E trazendo esse boletim, destacando que o time do CSA joga amanhã contra o Boa Vista. O jogo será em Saquarema, 19h30. O time do CSA jogando pela Copa do Brasil, primeira fase, jogo único, tem que vencer, senão vai para os pênaltis, ou o adversário ganhando também fica com a vaga. Acontecendo o empate, o jogo vai para os pênaltis. O detalhe é que o CSA viajou ontem, né, para o Rio de Janeiro, foi dividido o grupo, fatiado, primeiro jogadores, depois integrantes da comissão técnica, depois o pessoal de apoio, tudo isso devido às vagas dos voos. Sendo que CSA foi para o Rio, onde se encontra, vai treinar nesta tarde, lá no CT da Portuguesa, e logo depois do treinamento viaja para Rio Bonito. É que a operadora, credenciada pela CBF, ela já não tem contrato com nenhum hotel lá em Saquarema. Então fica 40 minutos, me disse o Francisco José, o Chiquinho. Então o pessoal fica lá em Rio Bonito, né? A delegação viaja depois do treinamento para lá, um pouco mais de 1 hora de viagem, e 40 minutos em Saquarema no dia do jogo, né? Então está tudo arrumado dessa forma. Ontem o CSA publicou, inclusive, a contratação do jogador Jefferson, né? Está no boletim já informativo diário da CBF, é mais um jogador à disposição do técnico Igor Magalhães. Então o jogador já está com sua contratação definida, publicada, ele que chegou também esta semana, o Jefferson lateral. Então vamos acompanhar, né, os detalhes dos treinamentos da tarde de hoje, as informações relacionadas ao CSA, que já colocou à venda os ingressos também para o jogo contra o Asa no próximo sábado, no estádio Rei Pelé. Então a gente vai trazer todos os detalhes também relacionados aos preços dos ingressos, tudo isso dentro da nossa programação esportiva. Um grande abraço! Então, esse é o nosso Warner Oliveira trazendo notícias da equipe do CSA. Portanto, o CSA tem mais uma contratação. E aí a gente torce que ele chegue e que arrebente vestindo a camisa do azulão. Trata-se do Jefferson. E aí a gente fala também a respeito de ingressos da partida do CSA contra a equipe... Aliás, o calendário da Copa do Brasil, né, rapaz? Porque a Copa do Brasil começa hoje com uma chuva de equipes, cara. Olha só. Ave Maria, vamos lá. Começando pelos jogos de terça-feira, no caso hoje... 18h, 6 da noite, Tocantinópolis contra Atlético Mineiro. Jogo que vai ser num estádio muito ruim para o time do Atlético Mineiro. Já no caso do Vasco da Gama, que joga 9h30 da noite, é o jogo contra o União Rondonópolis. Vasco da Gama em jogo contra o União Rondonópolis, que vai funcionar da seguinte maneira. 9h30 da noite em Cariacica. O que é que houve? O Vasco da Gama, ele negociou... Ô, Orlando, tudo bom? Oi, beleza, rapaz. Rapaz, diretor! Tudo bom, Orlando? Eu fui buscar a colinha ali, né, cara? Porque tem alguns jogos que chamam a atenção. Por exemplo, esse jogo do Atlético contra a equipe do Tocantinópolis. A equipe do Atlético, a última viagem que fez para Tocantinópolis foi em 2008. Na oportunidade, venceu o Palmas pelo placar de 7-0. Deixa eu explicar aqui. O jogo do União Rondonópolis e Vasco foi vendido. Eu perdi a concentração. O que aconteceu? O União Rondonópolis, ele vendeu o jogo para uma agência de publicidade lá para Cariacica
e ele ter R$800 mil da premiação já por participação, mais um valor que foi pago pela agência chegando a R$1 milhão, ou seja, foram R$200 mil nesse acordo. A equipe do União Rondonópolis não pode ficar com os ingressos, não fica com os ingressos, o valor dos ingressos fica com essa empresa, e o Vasco da Gama e o União Rondonópolis disputam pela vaga e também pelo dinheiro. Então, qual é o pensamento do União Rondonópolis? Pegou os R$800 mil da premiação já por participação na primeira fase, pegou mais 200 da venda do mando de campo e vai tentar pegar o caixinha a mais passando de fase. Ou seja, pega $1 milhão, tenta a classificação, se não conseguir já tem $1 milhão no bolso. Esse jogo, primeiramente, Orlando, foi tentado para ser disputado lá na Arena Cuiabá, para prestigiar os torcedores do próprio Mato Grosso. Só que não teve disponibilidade, por isso foi jogado lá para Cariacica. Valeu, então. Então tá essa situação, portanto, hoje 2 partidas, Tocantinópolis e Atlético Mineiro. Logo mais às 6 da noite, 9h30, tem o União jogando contra a equipe do Vasco da Gama. A rodada tem sequência nesta quarta-feira. E aí com a chuva de gols. Tudo no Sampaio Corrêa. Chuva de jogos. Vai ter muitos gols, não Será? De jogos tem uns jogos aqui, uns jogos mala danados, vou nem citar os jogos malas. Agora, eu quero chamar a atenção em uma situação. Olha só, cara, Campeonato Alagoano, já há muito tempo que a gente não tem jogo de 3h30 da tarde. Mas Copa Alagoas tem. Copa do Brasil. E Copa Alagoas. Pois é. Não mas eu me refiro nossa Copa Alagoas. Não, mas eu me refiro à divisão principal. Aí você tem 3h30 da tarde, Tuna Luz e Sampaio Corrêa. Jogaço, eu não penso por nada. Aí você tem 7 da noite, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, comandado pelo técnico Celso Teixeira. Ô, Celso doido? Pois é. Ô, louco. Com o Náutico. Clássico. 7h30 da noite. Clássico, Santa Cruz contra a Náutico. Clássico pernambucano. 7h30 da noite, Boa Vista e CSA. Cara, a Copa do Brasil esse ano vai distribuir, ao todo, o campeão vai receber 143 milhões, cara. Aí o CSA vai jogar pra lá, parece um pinga-pinga, meu irmão. Um pinga-pinga. Quando eu era mais quebrado, não tinha carro, né? Aí viajava sempre de ônibus, nenhum desmerecimento. Só que eu não tinha carro, né? Aí ia de ônibus, o que é muito mais complicado. Você vai de carro, sai a hora que quer, chega a hora que quer, para onde quer. Aí, CSA... Em uma Copa que paga 140 milhões para o campeão, divide uma equipe, racha uma equipe em 3 voos diferentes. Fala isso de rachar o Todo CSA, respeito, não. né, cara? Nem o CSA teve coragem de falar, mas eu tô falando aqui que isso é sacanagem da CBF, com tanto dinheiro e fazer uma coisa dessa. Olha só, 7h30 da noite, tem São Raimundo contra a equipe do Grêmio. Às 20 horas, Gazim Porto Velho e Cuiabá. No mesmo horário, Capital, comandada pelo Marcelo Cabo, jogando contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Outro jogo que eu não perco por nada. Pois é. Sergipe e Ceará. 8h30, Trem e Brusque. 9 da noite, Independência e Manaus. 9h30 da noite, Asa jogando contra o Atlético Goianiense. Com transmissão do Timaço. Exatamente, pelo nosso canal no YouTube, com as Gazetas Arapiraca e Pão de Açúcar. Quinta-feira, 8 da noite, tem Rio Branco, Venda Nova e Amazonas. E aí, 9h30 da noite, tem a Olaria jogando contra a equipe do ABC. O pessoal do marketing da CBF podia tirar o branco do amarelo, né? Pois e aí fica cara. Complicado. Mas aí dá muito trabalho para ele, né? E aí, o que é que acontece? Nessa primeira fase, 80 clubes, 40 já são eliminados, né? Orlando, ainda tem um detalhe. Você falou do último jogo aqui, 9h30 na quinta-feira, Olaria ABC. O Olaria ele foi surpreendido ontem com um pedido da CBF de mudança de estádio. O Olaria até soltou uma nota oficial através do seu Twitter protestando contra a CBF, porque em cima do jogo, um dia antes praticamente, porque vamos lá, quinta-feira você falar a segunda, é um dia de trabalho perdido para realocar toda a sua logística. Então, perdeu um dia por conta de uma tentativa de mudança para outro estádio. O Olaria está tentando recorrer junto à CBF para jogar no seu estádio, mas muito provavelmente não vai ter tempo hábil para entrar em julgamento. É isso aí. Aí o que eu estava dizendo, 80 equipes participam dessa primeira fase da Copa do Brasil, 40 são eliminadas logo de primeira, na primeira rodada. E aí, meu amigo, começando a competição que já teve pequenas equipes intermediárias conquistando o título, que agora, diga-se de passagem, é muito difícil, né, seu Matheus? Exatamente. Aí teve aí o Paulista, nós tivemos aí o Santo André, tivemos outras equipes que chegaram, o Criciúma,
com o técnico Felipe Luiz Scolari. Juventude ganhou no Maracanã. Foi com o técnico Filipão, Felipe Scolari. O Botafogo perdeu no Maracanã em 99 para o Juventude. Todas as torcidas estavam lá e o Botafogo conseguiu perder. Mas era uma época também, Orlando, que a Copa do Brasil ela não valia muita coisa. Ela ainda não valia vaga na Libertadores, depois ela passou a valer. Era uma Copa que não pagava tanto. Então, assim, muitos clubes grandes, como São Paulo, como outras equipes, não davam tanto valor. Então, era meio que um título B para muitas equipes. Agora não, agora todos os times aqui no nosso futebol brasileiro de Série A querem vencer. Então, se tornou muito mais difícil, muito mais improvável que a gente tenha um campeão menor, até porque cada vez mais o futebol está ficando desproporcional em valores financeiros. Por exemplo, hoje, a gente vai ter uma equipe do Tocantinópolis contra o Atlético Mineiro. Um jogador do Atlético Mineiro paga a folha todinha do Tocantinópolis durante toda a temporada. Tem que ser dos que ganham menos, né? E eu não tô nem falando do Hulk. Por isso que eu tô dizendo. Eu vi algo tem que ser dos que ganham menos. O Davidson, que ganha 600 mil, parece que paga a folha todinha do Tocantinópolis até o final da temporada. Só com um jogador. Então, assim, cada vez está mais complicado. Porque, por exemplo, quando o Paulista, o Santo André e o Criciúma ganharam, eram épocas onde você tinha times fortes da própria região. Então você conseguia fazer ali um time forte do interior de Santa Catarina, um time forte do interior paulista. Agora não tem mais. Inclusive aí, né, tem times que vão jogar 9h30 da noite amanhã, que não sei se vai conseguir ser um time para surpresa. Eu torço que sim, mas tem gente aí que me garantiu que o time alagoano que joga 9h30 amanhã vai pisar. E foi? Garantiu. E ele acabou de chegar, vai viu? Pisar. Ele falou até pra apostar meu dinheiro. Eu falei, calma, que aí outros 500. Pois é, cara. Olha só, e a equipe do Boa Vista tá treinando, inclusive, com os goleiros, viu? A gente tem mais dos goleiros da equipe do Boa Vista treinando muito, cara. Isso significa dizer que se tiver pena, a turma tá se garantindo, né? Treinar sem o goleiro é complicado. Não, mas eu tô treinando os goleiros, cara. Olha aí. Você tá treinando? Não, o time do Boa Vista, rapaz. Você tá danado hoje, viu, velho? E os goleiros, que são da equipe do time do Boa Vista, fazendo, então, a preparação aí, porque pode terminar. Pode. Inclusive, né? o Boa Vista é o time que mais empatou no Campeonato Carioca. 8 até então. 8 empates. Então, assim... E não perde desde o dia 15 de janeiro, quando perdeu por Maricá pelo placar de 1 a 0. E a gente também vale pegar o desempenho do CSA fora de casa. O desempenho do CSA fora de casa... Não jogou fora de casa só contra o Ceará e o Asa e Penedense. E o Coruripe. E não ganhou nenhuma. Perdeu pro Ceará, empatou com o Coruripe e perdeu pro Asa. Então, assim, se a gente... Obviamente, futebol ele não tem lógica. Mas se a gente usar mais ou menos o retrospecto dos dois, a gente tem uma equipe que tem muita dificuldade de jogar fora de casa contra uma equipe que empata muito. Então, obviamente, a chance dos pênaltis ela é muito válida. A equipe do CSA ainda não foi testada na temporada em pênaltis, poderia ter sido nas 2 partidas da pré-copa do Nordeste, mas o histórico recente de outras temporadas do CSA em pênaltis não é muito bom. Perdeu nas penalidades para o Iguatu, perdeu em semifinal de Campeonato Alagoano a última vez que esteve presente nas penalidades para a equipe do CRB. Então, tem que se preparar mesmo, porque é uma chance real e clara da gente ter a decisão por pênaltis lá em Saquarema. O Loureiro, que é o goleiro titular da equipe, tem 26 anos de idade. E aí pode ter além de um ex nesse jogo, né, cara? Porque pode ter um monte de eu tava vendo aqui, cara. O que eu anotei aqui, Anderson Conceição, Raí, o Abner, Xandão, enfim. Tem o William Oliveira, que jogou na equipe do CSA também, cabeça de área. Você tem aí uma série de jogadores ex-CRB dentro do Boa Vista, fora os outros bons jogadores que tem na equipe do Boa Vista, com destaque, obviamente, para o Marcos Paulo, o cara que tem a carreira mais aleatória para mim desse retrospecto recente. O cara era do Fluminense, foi para o Atlético de Madrid, voltou pro Brasil, pro São Paulo e agora tá no Boa Vista. Foi a escadinha mais aleatória que eu vi na minha vista. O cara sair de Fluminense, Atlético de Madrid, São Paulo pro Boa Vista. Mas é bom jogador e a equipe do CSA tem que tomar cuidado. Eu fiquei observando também a respeito do Raí, que teve no CRB. Isso. E também do Abner, que teve aqui jogando também. Devia ter segurado mais essa vaga, né? Ele passou pelo CSA. Sim, o Abner foi CSA ou foi CRB? Mas ele passou pelo futebol de Alagoas também. Quer dizer, uns caras que começam com uma perspectiva muito grande e de repente começam a ter uma queda. O Raí aqui poderia ter... O Raí aqui, pelo que a gente recolheu de informação junto com o Iverson, foi uma questão muito mais da personalidade dele. Ele tinha um ego muito inflado por ser jogador do Botafogo, achou que ia chegar aqui no CRB, ia jogar bola, ia ser o titular absoluto e acabou ficando no banco justamente por um cara que joga quase nada, que é o GG. Então, ele tinha muito o ego inflado e pouco futebol correspondendo no dia a dia do CRB, por isso que virou terceira, quarta opção
de meio campo lá no Clube de Regatas. Olha só, a gente também tem aqui uma nota que foi publicada pela Federação Carioca de Futebol. A gente coloca no ar a partir de agora, porque realmente foi uma atitude tomada que eu achei até certo ponto interessante. Coloca no ar, diretor, por gentileza, a nota daqui Não, a respeito de gramado sintético. A nota vem daqui a pouco. Desculpa aí, diretor. Agora, a respeito de gramado sintético, que há também uma reclamação por parte de jogadores no futebol brasileiro a respeito de grama sintético. Eu lembro, por exemplo, de Messi. Messi, que é argentino, o contrato dele já tem lá dizendo, não aceite jogar em gramado sintético. E aí tem jogadores no Brasil também na bronca, né, cara? Só nome grande, meu querido Orlando Batista. O Felipe Coutinho do Vasco, o Lucas Moura do São Paulo e também o Gabriel Barbosa, aí da equipe do Cruzeiro. O Gabriel Barbosa parece que não tá querendo jogar em lugar nenhum. Aí é complicado, né? aí tem que vir jogar aqui nos Clubes de Alagoas. A postagem foi igual de todos, foi essa aqui, ó. Juntos pelo espetáculo. Aí tem uma foto de um gramado natural, né? Toda a fase do gramado natural. E uma foto do gramado sintético, que é praticamente o gramado sintético e aquela borracha que é colocada nos gramados sintéticos. E aqui as frases, futebol é natural, não ao sintético. E a hashtag não ao gramado sintético. O movimento ele é liderado, encabeçado pelo Lucas Moura e tem um apoio desses jogadores maiores. Qual é o grande questionamento desses jogadores? Primeiro, saúde física, porque segundo os estudos, você tem um risco maior de lesão no gramado sintético, porque a chuteira segura menos, você tem um maior risco de dobrar seu tornozelo, enfim, uma série de situações. O outro é uma parte técnica. Você, quando joga num Campeonato Brasileiro com 17 times jogando no campo natural e 3 jogando no gramado sintético, você tem uma vantagem técnica para os 3 times que estão jogando no gramado sintético, porque eles treinam, jogam, estão acostumados com o dia a dia no gramado sintético. Então, assim, muitos jogadores estão encabeçando essa campanha. Vale lembrar que a gente tem alguns gramados sintéticos famosos aqui no Brasil, mas o principal deles os principais, na verdade, são o Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, e também a Arena da Baixada, lá do Atlético Paranaense, que esse ano vai ser o único gramado sintético da segunda divisão. O Campeonato Brasileiro da Série B praticamente nunca teve gramado sintético e agora vai ter por conta da Arena da Baixada. Que vai ter de reclamação, vai ser uma grande Deus. Viu, cara? Eu assim, Rolando, pela experiência que eu tenho no futebol americano ele tem muito mais divisão do que o futebol da gente. Lá tem muito time que joga no natural e muito time que joga no sintético. E quase sempre as lesões sozinhas é no gramado sintético. Os jogadores vão fazer um arranque. Porque é muito mais duro, né, cara? O Matheus me lembra aí, porque o ano passado eu lembro que teve um campo, não sei se foi do Botafogo, cara. Botafogo também. Né, que soltava muita borracha. Quando os caras terminavam, o do Palmeiras. O cravo da chuteira Palmeiras praticamente deixava de existir. O do Palmeiras. Porque embaixo tava todo cheio de borracha. Cara. Isso, o do Palmeiras é o que mais solta, segundo os jogadores. O do Botafogo teve uma diminuição depois de algumas reclamações. E o do segundo os jogadores, né, o do gramado da Arena Baixada é o melhor que tem, ou para eles o menos pior. Mas tem essa questão da velocidade do jogo, do risco de lesão. Eu acho que tem que ser padronizado aqui no Brasil. Ou você faz com tudo, ou você faz sem nada, porque fica uma vantagem ou uma desvantagem para algumas equipes. Não, cara, e assim, se é prejudicial para o futebol, não tem o domínio de bola, aquela coisa toda, gera uma dificuldade para quem treina exclusivamente em campo com grama natural, aí então, cara, o ideal é ter tudo padronizado. Aliás, há muito tempo que o René Simões, um dos mais bem consagrados técnicos de futebol do Brasil, ele dizia, cara, tem que padronizar bola, tem que padronizar tamanho de campo, tamanho de trave, porque dependendo do tamanho de campo, às vezes varia um pouquinho. E isso, de fato, tem que acontecer, cara, não pode ser. Agora, a reclamação no futebol carioca e no futebol paulista é da bola, por exemplo. Como é que pode, cara? Para todo campeonato. É incrível, cara. A gente critica muito o jogador de futebol. Agora o cara joga no Campeonato Alagoano, é uma bola. Aí vai para a Copa do Brasil, é outra bola. Vai para a Copa do Nordeste, é outra bola. Daqui a pouco começa a Série B do Campeonato Brasileiro, é outra bola. E aí, meu irmão? Pelo menos dificulta cada dia mais para o goleiro, dificulta cada dia mais para o cara que é goleador, e aí tem a situação do gramado. O gramado, para concluir de vez essa questão do gramado, ainda tem outra situação. Quando o gramado sintético começou a ser utilizado no Brasil, Orlando, tem aquela justificativa de é mais econômico. É mais econômico, não precisa de água, não precisa de tratamento e tal. Agora, sendo bem sincero, Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Esses 3 times estão reclamando de quê financeiramente para não investir no gramado natural?
Qual é a justificativa financeira E desse agora time? vai ter também o campo do Atlético Mineiro. Ele pensa nisso, né? Em grama sintética. Né? Mas o que 10 milhões de investimento. O que é que esses times estão reclamando de questão financeira? O Palmeiras paga 3 milhões ao Abel Ferreira por mês. Aí não quer investir, sei lá, 1 milhão por mês no gramado natural. Acho que não chega nem a isso. Não chega isso tudo. Sei lá, 200 mil. Então, assim, pra mim é injustificável. A questão da bola é mais difícil, porque, assim, existe a padronização de tamanho e material, só que aí vem aquelas partes internas da bola que cada marca usa a sua. Ou sua técnica, a sua... eu vi algo que a diferença de como você costura a bola também faz alguma diferença, assim... É mais complicado, até porque a gente tem, por exemplo, Mas aqui... normalmente, assim, a federação... Eu brincava muito quando eu fazia o dia a dia da federação, porque todo dia que chegava na federação estava chegando bola da CBF. Bom. Quer dizer, é uma fornecedora para a CBF que acaba distribuindo para todas as outras federações. Se é feito algum repasse financeiro, se compra, aí eu não sei. Eu sei que todo material vem da CBF. Então é uma coisa que podia ser padronizada pela CBF. Mas aí é que tá. Agora, o cara pega para a Série A uma bola com certa qualidade, outra com outra qualidade. E aí vai dificultando também o futebol. Cara. Tem federação que fecha o acordo com a marca de bola. Por exemplo, lá que está sendo reclamada, que é uma marca Y, ela fechou com o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. A bola que a gente usa, por exemplo, aqui no Campeonato Alagoano, não é nem do Alagoano, é a bola da Série B do ano passado. É a mesma bola da Série B do ano passado, inclusive sem tirar e colocar nada do design, nem a bandeirinha de Alagoas tem lá. É a bola da Série B do ano passado. Então, assim, tem federação que vai fechando acordo com uma parceria, aí você vai jogar a Copa do Nordeste, tem lá a bola asa branca, aí já é outro material, já é outra patrocinadora. Então, assim, eu acho que é muito difícil a questão da bola ser resolvida. Agora, gramado, CBF determina e acabou-se. Sabe por que é difícil de ser resolvido, cara? Porque você não vê nenhuma manifestação. 3 atletas falaram. Neymar, eu acho que foi o Thiago Silva, da equipe do Fluminense. O Neymar, né? O André Ramalho e o Hugo Souza do Corinthians e o Felipe Luiz falaram. Pois é. E aí, cara, é muito pouco. Cadê o sindicato dos atletas? Né? Não existe, aí, cara. Não se manifesta. Então, a turma vai empurrando com a barriga, né, cara? O sindicato dos atletas é mais desunido do que aquele Corinthians de 2005. Pois é. E aí a gente também tem informação a respeito de possível contratação do Botafogo para o novo treinador. Tá na hora, né, velho? O Vasco vai assumir o Botafogo. Eu vou dizer uma coisa a você. É porque torcedor é fácil de enganar, cara. Mas a gente, quando fala assim... Aí, meu time agora é SAF, aí você fica todo empolgado. 45 dias sem treinador, cara. Mas é campeão brasileiro e da Libertadores. Meu amigo, daqui a pouco perde tudo isso, porque no Campeonato Carioca tá correndo de ano passado e faz. Quem esperou 30 anos, espera mais 30. Você tá falando e repetindo as palavras de um amigo meu, companheiro da casa, que diz, rapaz, nós passamos 19 anos sem ser campeão. Tá bom demais. Isso, velho. Quando se fala em SAF, você é assim, os problemas acabaram. É 45 dias procurando um treinador. Meu amigo, tem SAF aí contratando o Thiago Galhardo e a gente não tá falando nada. Você falou tanto de rachar o CSA, esse sim é bom de racha. Calma, racha grupo, vamos aguardar. Não vamos sofrer por antecedência. O Vasco no Botafogo. Como assim? Porque o nome do técnico é Vasco Matos. O cara vai comprar a SAF do Vasco? Não, aí era bom, né? Mas não tem como. Infelizmente, a lei da SAF não permite. Mas é o técnico Vasco Matos, que é português. Então, por isso que o Vasco que vai assumir o Botafogo. Não é o coitado deles. O Vasco que vai assumir o Botafogo. O último clube dele foi o Santa Clara, lá em Portugal. Ele, nessa passagem de Santa Clara, tem até números legais. 65 jogos, 38 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Ele teve passagem por clubes menores antes do Santa Clara. E depois, como você falou, Orlando, 45 dias, o Botafogo tentou nomes até um pouco mais renomados no mercado, como, por exemplo, o Roberto Mantini, ex-treinador da seleção italiana, da Inter de Milão e de outros times lá na Itália, mas foi nesse jovem treinador, 45 anos apenas, é ex-atleta de futebol e está com tudo acertado para vir no Brasil. Falta só o pagamento da multa rescisória que o Botafogo já informou Santa Clara que vai exercer. Santa Clara clareou, né, diretor? Olha, a gente vai dar uma faturada e a gente volta trazendo notícias da equipe do Asa de Arapiraca. O gigante que segue trabalhando, próximo sábado vem à capital alagoana buscar um empate, ou pelo menos tentar buscar um empate, uma vitória, logicamente, para poder ficar com a vaga na grande final do campeonato alagoano. O adversário será o CSA. Vai pegar fogo o estádio de Reperé, daqui a pouco todos os detalhes, fique ligado que a gente volta já já. Eu luto contra a leucemia há 10 anos.
Eu tinha 6 anos quando eu tive o meu primeiro diagnóstico. O meu câncer voltou por 3 vezes e eu fiz transplante de medula óssea. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Seja um doador de medula óssea e ajude a salvar vidas. A minha luta continua. A Gabi precisa da Apala e a Apala precisa de você. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Realização Apala. Apoio Organização Arnon de Melo. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação e tudo o que você precisa saber. É o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió 98.3. Mix. Carnaval de Alagoas, na Central Gazeta de Notícias e Rede Gazeta de Rádios. Na Semana Pré, onde tiver alegria, levaremos a irreverência dos foliões pra você, direto do Circuito da Folia. Nossa cobertura exclusiva começa na sexta, 21 de fevereiro, no Jaraguá Folia, com flashes ao vivo pelas rádios. E continua no sábado, 22, no Pinto da Madrugada, com transmissão simultânea pela Gazeta News, gazetaweb.com e pelo YouTube. No comando direto da Folia, Orlane Santos. Carnaval de Alagoas, oferecimento Oleron Resort Residência. Viva o extraordinário. Via Ambiental, soluções sustentáveis. Cimento Zumbi, líder em resistência. Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Faz, coração, dá pra ver. O governo de Alagoas faz o turismo bombar. Já são mais de 150 turmas na Escola de Turismo, mais de 14 mil agentes capacitados, atração de 2 novos hotéis internacionais, 46 voos extras toda semana. O resultado? Turista e emprego pra todo lado. É o governo que não para, que trabalha por você. Governo de Alagoas. Valeu, então, já de volta. Olha aí, agora a gente fala também a respeito da equipe do Asa de Arapiraca. O Asa está bem próximo de chegar novamente à finalíssima do Campeonato Alagoano. Venceu a primeira partida, o gol do Zulu, pelo placar de 1-0 diante da equipe do CSA. E agora, no próximo sábado, às 4 da tarde, aqui na capital alagoana, no maior palco do futebol de Alagoas, o majestoso estádio Rei Pelé, enfrenta a equipe do CSA. Jogando pela vitória, pelo empate, se perder por um gol de diferença no tempo normal, decisão para os pênaltis, ou seja, para o CSA avançar, precisa vencer no tempo normal por 2 gols de diferença para passar já nos 90 minutos, ou então empatar a partida e ir lá para os pênaltis. Notícias da equipe do Asa, a partir de agora com ele, Everton Luiz. Contigo, garoto.
Alô, Gazeta News Esportes, chegando por aqui para a gente falar do Fantasma de Alagoas, desse ambiente do Asa, que deu aquela acalmada no ambiente depois da vitória contra o CSA no primeiro jogo válido pelas semifinais do Campeonato Estadual, que o Asa venceu por 1-0 o time do Centro Esportivo Alagoano. O gol foi marcado pelo zagueirão Zulu, que está em alta aqui no início da temporada. É bom lembrar que teve muitas críticas, cobrança também no setor de defesa, mas a coisa está fluindo, está acontecendo. Amanhã o negócio é diferente, é Copa do Brasil, é competição nacional. O adversário, o Atlético Goianiense, destacando também que a venda do ingresso antecipado já começou hoje pela manhã nas bilheterias do estádio Quaraci da Mata Fonseca. Então você do Agreste, você torcedor do Sertão do Estado que vai vir para a cidade de Arapiraca, a dica é você comprar já nas bilheterias, porque até às 17 horas a venda segue acontecendo. A expectativa é muito boa. No último jogo que foi contra o CSA, mais de 4 mil torcedores estiveram nas arquibancadas. O técnico Ranieri Ribeiro, ele fala sobre esse jogo que acontece amanhã aqui na capital do Agreste. Primeiro que o pote do Asa encontra um pote muito pesado, né? Umas equipes muito pesadas, e qualquer equipe que fosse sorteada geraria a dificuldade que nós vamos ter quarta-feira. Eu não separo os que estão na Série A dos que estão na Série B, né? E principalmente o Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense tem uma organização do seu presidente muito forte e o seu presidente é um presidente muito, muito inteligente. E quando ele viu que ia cair, ele já foi estruturando, já foi se organizando. Então é um clube que está sempre financeiramente equilibrado, com bons jogadores e que vai gerar uma dificuldade muito grande para a gente. O regulamento agora, devido a essa disparidade financeira, né, iguala um pouquinho. E é um jogo só de 90 minutos. É um jogo só de 90 minutos. Então dá sim para sonhar, dá sim para acreditar e realizar um processo que a gente quer, que é justamente a passagem de fase. Confirmando que o time trabalha daqui a pouco no segundo horário, fechando os preparativos para esta partida pela Copa do Brasil e o Asa podendo novamente fazer história nessa competição nacional. É passar pelo time do Atlético Goianiense, se der empate, cobrança de pênaltis e chegar até a segunda fase. Segue com você aí do estúdio. Valeu, então. O Everton Luiz, direto da cidade de Arapiraca, eu acho que dá sim para o Asa sonhar com avanço, cara. Acho sim. Joga dentro de casa, tem o apoio do seu torcedor, conhece mais do que ninguém aquele gramado ali. O empate leva a decisão para os pênaltis. O Asa engrossou o caldo contra a equipe do Internacional, contra a equipe do Goiás. Enfim, porque isso não pode acontecer. E aí ele avançar. Não, eu acredito que o Asa amanhã vai fazer jogo duro. A equipe do Atlético Goianiense, a gente vai trazer amanhã mais detalhes, mas vai contar com desfalques. Por exemplo, o Caio Dantas não deve jogar, seu centroavante. É uma equipe da Atlético Goianiense, Orlando, que inclusive não vem tão bem assim no Campeonato Goiano. As principais equipes ali, o Goiás, o Atlético Goianiense e o Vila Nova, não estão naquela destoância toda, não estão daquele jeito que a gente espera, atropelando todo mundo. Cada uma já sofreu alguns tropeços dentro do Campeonato Goiano. E a gente está falando da melhor defesa do Campeonato Alagoano e uma das melhores defesas do futebol nordestino na temporada até aqui. Então, é um time que sofreu um gol apenas na temporada com a exclusão da Copa Alagoas. Se a gente trouxer a Copa Alagoas, são 3 e ainda é muito pouco. Então, é uma equipe que precisa, sim, abrir o olho, a equipe do Alagoaniense. Não vai ser fácil, vai ser um jogo difícil. E como o Everton e você falou, Orlando, 0-0, 1-1, 2-2, tudo vai para os pênaltis. E nos pênaltis é 50-50, é 50-50, metade-metade. Ninguém entra com vantagem na cobrança de pênalti. Então eu acredito que o Asa pode sim fazer um jogo muito duro contra a equipe do Atlético Goianiense. E o Asa espera contar com o seu torcedor, definir inclusive o valor dos ingressos. A gente coloca na tela a partir de agora, porque tem ingresso para tudo que é opção. Olha só. Maria. Vamos lá. Arquibancada inferior, 30 a meia, 60 a inteira. Arquibancada superior, 60 a meia, 120 a inteira. Venda nas bilheterias a partir de hoje, já está rolando, na verdade. Foi a partir de 9 horas da manhã de hoje, meia entrada das pessoas com deficiência, estudantes e idosos. Venda de ingressos para os visitantes, um único valor. 60 a meia, 120 a inteira. É muito difícil que a gente tenha uma grande torcida visitante hoje no jogo. Eu tenho dúvida, até se amanhã, tem torcida. na verdade. Oi? Eu tenho dúvida, até se tem torcida. É muito difícil. Pode ter que ter alguma caravana de algum, sei lá, torcida Atlético Goianiense Nordeste, não sei, vai que tem, né? Também não vamos desmerecer, mas pode ser que tenha, mas se tiver também é os famosos gatos pingados. Não imagine, por exemplo, Internacional ano passado jogou, aí sim teve uma torcida num tamanho até considerável. Muita gente aqui da região Nordeste veio porque o Inter ano passado não iria jogar aqui no Nordeste, porque
só tinha um jogo contra o Bahia e não tinha mais outro jogo na Série A. Então, muita gente... Fortaleza, né? Fortaleza. Então, assim, muita gente que mora em Pernambuco, mora em Sergipe, veio pra cá, mas eu acho difícil contra o Atlético Goianiense. É verdade. E a gente vai falar também a respeito de Zulu. Olha, eu já perguntei aqui, no Bola Quente. Digo, será que o Zulu tem vaga em algum clube aqui da capital? O CRB estava procurando o zagueiro. A equipe do CSA estava procurando o zagueiro. E aí, quem é que está pretendendo ele? O Náutico, o Timba. Time que você gosta muito, meu querido Orlando Batista. Nem tanto. É isso. Ontem saiu uma informação lá em Arapiraca, do copeiro Vitor Hugo, falando que o Náutico está sondando o Zulu, zagueiro de destaque, talvez o jogador de destaque do campeonato e da temporada do futebol alagoano até aqui. O Zulu tem 27 anos, iria para a equipe do Náutico ainda em situações indefinidas, a gente não sabe se teria o pagamento de uma compensação financeira ou se ele tem uma multa mais flexível para o Náutico pagar. O que aconteceu de fato é que o Náutico buscou essas informações iniciais sobre o Zulu. Então existe o interesse do Timbu para o zagueiro aqui do nosso futebol alagoano, lá do Agreste. Vamos torcer que ele fique no Asa. Pelo menos eu não gostaria de ver o Zulu fora aqui do nosso futebol alagoano. Se ele fosse sair, que saísse, obviamente, para a CRB, CSA. E a gente discute isso, debate muito. E eu falei isso, acredito que ontem. O CSA trouxe o Ramon e trouxe o Marcão. Será que talvez não era melhor apostar no Zulu, em vez desses dois atletas? Eu acho que seria um caminho mais viável. Eu ia lhe fazer essa pergunta, porque eu já perguntei, repito aqui no Gazeta News, e já perguntei também no Bola Quente, se ele não cabia no CSA ou na equipe do CRB. Só que tem um detalhe, né, cara? Santo de casa não faz milagre. Isso é até bíblico, isso aí. E aí, o que é que acontece? O cara tá aqui, aí o cara não traz. De repente, o cara traz outro com menor possibilidade de dar certo, porque ele tá mostrando que dá certo. Aí o cara diz assim, mas tem grande... E daí, cara? O cara agora chegou na equipe do Asa e mostrou a personalidade, tá jogando. Vem aqui, de repente, veste a camisa do CSA ou do CRB e também pode dar certo. Aliás, CSA e CRB o que mais fazem é aposta, né? O jogador que chegou agora para o CSA é um garoto de 21 anos de idade. O Jefferson, lateral esquerdo, de 21 anos de idade, revelado pela equipe do Vila Nova. O que vem de jogador de Goiás para aqui também é uma grandeza. Tudo e estava no Pouso Alegre, lá de Minas Gerais. Exatamente. E aí, um cara de 27 anos, por que não pode vir e dar certo? A questão do Zulu, e para mim o cálculo é bem simples para os dois times. O que é que ia ter de ruim? Se não desse certo, ia ficar na mesma. Sim. É o que ia ser ruim. O time do CRB, se contrata o Zulu e ele não consegue encaixar, ia ficar na mesma. Essa ia ser o prejudicial para a equipe do CRB. E para o CRB não seria nenhum investimento de encher os olhos. E para o CSA, eu ainda acredito que o Zulu seja um cara mais interessante do que, por exemplo, o Ramon que veio, que o Marcão que veio. É um cara que está muito mais próximo ali das características do Betão e do Islam. Então eu acredito que poderia ser investimento, tanto que o Náutico, que é concorrente do CSA, Série C, e que tem um estadual mais forte, que é o Campeonato Pernambucano. Inclusive, só tem até amanhã para inscrever os jogadores no Campeonato Pernambucano, até o dia 19. Tá aí atrás do Zulu. Vamos ver aí essas cenas dos próximos capítulos. E aí a equipe do Náutico já está pronta para ser e pode a qualquer momento virar SAF, né, cara? E aí, provavelmente com mais dinheiro para fazer investimento. Olha, a equipe do CSE continua trabalhando. O tricolorido da cidade de Palmeiras dos Índios, visando a Copa Alagoas, continua trabalhando a garotada. Tem jogadores mais experientes também, porque aí pode salvar a temporada através da Copa Alagoas de futebol. E precisa, de fato, fazer isso, porque o Campeonato Alagoano em si foi um fiasco, né? Exatamente. E tá bem na Copa Alagoas e pode garantir... 100% de aproveitamento. 100% pode garantir o calendário para o ano que vem, a famosa Série D, se for campeão. E ainda tem que continuar trabalhando, porque no dia 26 vai ter Copa do Brasil. Vai ter jogo contra a Tombense lá no estádio Juca Sampaio. Então tem essas duas situações. Garantir essa Copa Alagoas, pelo menos o mata-mata, para tentar ser campeão e voltar para a Série D em 2026. E também, na semana que vem, tem a Tombense aqui no estádio Juca Sampaio, lá em Palmeiras dos Índios. E sempre lembrando, se a equipe do CSE passa, ela sai de 800 mil para quase, acumulando, né, chegar próximo dos 2 milhões na premiação da Copa do Brasil, porque você já tem 800 mil garantido, você ganha mais 800 mil no caso de passar, então você chegaria a 1 milhão e 600. Isso para a realidade do CSE hoje, principalmente com a crise que teve lá nessa temporada de 2025, seria uma baita de uma ajuda. Sem sombra de dúvida. Lembrando que ele já pediu um adiantamento à CBF para poder, então, regularizar alguns pagamentos, ainda quando estava disputando a primeira divisão do Campeonato Alagoano. Agora, se o CSE aparecer
o que vai aparecer de urubu por conta desse dinheiro também é uma grandeza, viu, cara? A equipe do CSE que anunciou o zagueiro Suelito, de 27 anos de idade, estava no Piauí, realizou 4 partidas nessa temporada, passou pelo Náutico, passou pela equipe da Juazeirense, enfim, é o novo zagueirão da equipe do CSE. Quando eu vi, inclusive, no Instagram do CSE, Suellington, eu achei que era aquele lateral direito, que tinha rodado aqui no futebol brasileiro, mas não é. É zagueiro. Vamos ver se ajuda já nessa reta final de Copa Alagoas e também na Copa do Brasil, porque, como o Orlando falou, as últimas contratações do CSE foram muito mais visando jovens atletas. Mas todo jovem atleta precisa de uma orientação desses caras mais experientes. Vamos ver se o Suelito consegue ajudar isso lá no Tricolorido. E a gente vai falar também da equipe do Peredense. Peredense já teve a sua representação, está trabalhando, está esperando a hora da partida contra a equipe do CRB. O jogo acontece no próximo sábado, lá na cidade, aliás, próximo domingo, lá na cidade de Penedo, no estádio Alfredo Lee. Você pega um peso desse aí? Não sei quanto é. A depender... Não deve ser nada pequeno não, viu, garoto? A depender eu pego. Eu sou baixinho assim, mas na academia eu sou forte. Agora a preparação tem que ser pesada, porque é o jogo da vida para o Campeonato Alagoano do Penedense. São 2-0 contra, joga do lado de sua torcida. Obviamente o time quer ir para a final. Não existe isso de um time que não quer ir para a final. E vai tentar de tudo para impedir que a equipe do CRB chegue em mais uma final consecutiva, o que seria a sua 15ª. Vamos torcer para a gente ter um grande jogo e que passe o melhor aí para a grande finalíssima do nosso estadual. E a equipe do Penedense que já tem ingressos à venda para o seu torcedor, inclusive mandou também ingresso aqui para ser vendido para o torcedor do CRB. Falei hoje com o assessor de comunicação da equipe do Penedense, 2.000 ingressos, 2.200 ingressos estão sendo colocados para os seus torcedores na cidade de Penedo, valor promocional. Ainda para o torcedor lá da cidade de Penedo, custando R$20. Mas o torcedor do CRB também vai pagar apenas R$20. Confirmando, 200 ingressos já estão aqui na capital alagoana. Saber então o anúncio por parte do CRB, como que eles serão vendidos para o torcedor regatiano. Inclusive, que diferença de tratamento de uma semifinal para outra, né? O CRB e o Penedense muito mais solícitos um com o outro, os dois se ajustando ali para as vendas de ingressos, enquanto lá em CSA e a equipe do Asa, essa rixa, essa rusga entre as duas direções para meio que complicar a vida do torcedor adversário. E a equipe do CSE que tem o Rafão voltando, tem o Drey e também tem o Sorin. Podem de repente Penedense. Atuar. Hein? Penedense. Penedense, exatamente. No Penedense. O Sorin eu acho difícil, mas o Drey deve jogar. O Drey é um cara muito importante para a equipe do Penedense. O Sorin é mais para compor elenco mesmo. Valeu, então. Vamos mostrar também aqui uma seletiva que a equipe do Coruripe está fazendo, cara. Dá não, mas pra mim. Dá não? 17 é complicado. Seria gato, né? Seria gato. Exatamente. Muito obrigado pelo elogio, Orlando Batista. Mas tá aí, ó. Nascidos entre 2008 e 2010, aí o pessoal que tem a idade pra ser sub-17, atletas devem levar as suas próprias chuteiras e meiões, obviamente, e a data vai ser no dia 22 de fevereiro, sábado, às 13 horas, lá no campo do Cruzeiro. E o horário, meu amigo, para você fazer um teste top. 13 horas da tarde, meu querido Orlando Batista, o sol daquele jeito. Os meninos vão correr, dar um pique no campo. Na hora de voltar para recompor, pega a ambulância. Acabou. Cara. E olha só, o jogador da equipe do Zumbi assinou o contrato com Botafogo. Aí, rapaz, tá aí, Juan, cara, garoto aí de 19 anos de idade, assinou contrato com a equipe do Botafogo, 1 ano e 6 meses de contrato, com preferência de comprar em definitivo, e aí a equipe do Zumbi ainda tem 50% dos valores econômicos do jogador. Muito bom, você pega um jogador que você joga para o mercado num grande centro, num grande time que é o Botafogo, ainda fica com os 50%, que é um valor muito alto hoje. Por exemplo, o CRB tem o costume de ficar com 30%. Então é um valor alto que a equipe do Zumbi ficou. Vamos torcer que dê certo. Por exemplo, vamos lá, deu certo, subiu profissional, apareceu, é vendido para o futebol europeu por 3 milhões de euros, 18 milhões de reais. 9 milhões é para o Zumbi. Então é muito bom, muito boa a negociação. Vamos torcer que dê tudo certo. Eu só não consigo entender porque aqui os clubes aqui, lamentavelmente, não investem mais pesado na categoria de base, né? O CSA mesmo para jogar, por exemplo, a Copa Alagoas. Fez um jogadores sub-20 e assim, em cima da hora. Bora. Sobe onde? E tá jogando, sabe aonde? Na cidade de Capela. Nada contra a cidade de Capela. Pelo contrário. Belíssima cidade. Tudo a favor do caldinho. Legal. Tem um caldinho delicioso. Mas
Mas por que não está jogando na capital alagoana? Para o seu torcedor aqui de Maceió acompanhar. Bota lá para a cidade de Capela, fica distante do torcedor, distante também de ter o seu apoio. Diretor, como é que a gente faz? A gente fatura ou vai direto, hein, diretor? Diz aí. Vamos rapidinho. Então a gente dá aquela faturada para deixar você na expectativa, porque vamos falar a respeito de tênis, a respeito de Libertadores da América, porque hoje já começa também para valer a participação do Brasil. Valeu? Então fique ligado que a gente volta já já. Carnaval de Alagoas, na Central Gazeta de Notícias e Rede Gazeta de Rádios. Na Semana Pré, onde tiver alegria, levaremos a irreverência dos foliões pra você, direto do Circuito da Folia. Nossa cobertura exclusiva começa na sexta, 21 de fevereiro, no Jaraguá Folia, com flashes ao vivo pelas rádios. E continua no sábado, 22, no Pinto da Madrugada, com transmissão simultânea pela Gazeta News, gazetaweb.com e pelo YouTube. No comando direto da Folia, Orlane Santos. Carnaval de Alagoas, oferecimento Oleron Resort Residência, viva o extraordinário. Via Ambiental, soluções sustentáveis. Cimento Zumbi, líder em resistência. Governo de Alagoas faz o turismo bombar. Já são mais de 150 turmas na Escola de Turismo, mais de 14 mil agentes capacitados, atração de 2 novos hotéis internacionais, 46 voos extras toda semana. O resultado? Turista e emprego pra todo lado. Governo de Alagoas. Já de volta e agora para falar de outros esportes. Começando pelo tênis, é isso? Muito bem, rapaz. Vamos começar falando sobre o Rio Open. Rio Open, o maior torneio de tênis daqui da América Latina. Torneio que vale 500 pontos no ranking mundial de tênis profissionais lá da ATP. Então é um ATP 500 Rio Open. Nós temos um brasileiro que já venceu e outro brasileiro que vai jogar hoje. Ontem nós tivemos o Thiago Monteiro, que venceu na estreia do Rio Open contra o Dias Acosta, tenista argentino, e uma baita vitória do Thiago Monteiro, tenista cearense. Ele saiu perdendo na quadra principal, a quadra Gustavo Kirten, com 1-0 em sets para o Dias Acosta. Depois ele conseguiu virar em 2-1, baita atuação do Thiago Monteiro, que já vai para a segunda fase do Rio Open. Mas hoje, todas as atenções, todos os holofotes estão apontados para João Fonseca. João Fonseca vai disputar o seu segundo Rio Open. Ele já jogou no ano passado, acabou sendo eliminado para o Navone, argentino, que ele eliminou esse ano em Buenos Aires. E hoje ele estreia para uma partida que está prevista para 8h10 da noite, ou seja, 20h10 da noite, entre Fonseca e o Miller, que apesar desse nome alemão, é francês. Obviamente, muita expectativa aqui para o João Fonseca. Ele está indo para o seu segundo Rio Open, conseguiu chegar na terceira fase do ano passado, vem de titular em Buenos Aires, mas eu já tive a oportunidade de falar aqui no Gazeta News Esportes e vou repetir. É muito natural e muito normal que tenistas tenham uma semana muito boa em uma semana e na subsequente, na outra semana, eles tenham uma variação técnica. Eu sempre cito aqui o exemplo do Meligeni. O Meligeni teve um ATP, eu acho que em 1996, se eu não estiver falando besteira, ou foi em 98, lá em Roma, Master 1000 de Roma. Ele ganhou do Pete Sampras, que era o número 1 do mundo, e caiu para o número 26 na outra rodada. Então é normal.
Eu sei que todas as atenções estão apontadas para o João Fonseca, eu sei que todo mundo está na expectativa dele ser até campeão, porque o Rio Open é um ATP que não teve campeões brasileiros, se transformou no maior torneio do circuito latino-americano de tênis, mas ainda não tem um tenista campeão brasileiro. Mas, sempre digo, muita calma nessa hora, processo de construção do João Fonseca, processo de evolução. Então, se ele ganhar, tá ótimo, se ele não ganhar, também tudo tranquilo, não vamos pressionar o garoto. Agora a gente vai com informações da NFL, porque hoje, meu querido Orlando Batista, a NFL, junto com a empresa de turismo, que vai fazer parte ali dos patrocinadores do jogo da NFL no Brasil do ano que vem, convocaram uma reunião coletiva, na verdade uma entrevista coletiva para um anúncio. O que é que insiders norte-americanos, os famosos setoristas, estão falando sobre essa reunião, sobre essa coletiva? Deve ser anunciado o segundo jogo da NFL no Brasil para essa temporada. O jogo deve novamente acontecer lá na Arena Corinthians, porque o Augusto Melo, presidente do Corinthians, deixou escapar ali uma falinha dentro de uma coletiva sobre isso, falando que estava encaminhado, então deve ser na Arena Corinthians esse ano de novo. E muito provavelmente quem vai mandar, quem vai ser o time mandante da partida é o Los Angeles Chargers, time lá da Califórnia, comandado pelo Justin Herbert, que tem outros bons jogadores, Khalil Mack, o Joe Walt, e é comandado pelo técnico Jim Harbaugh. E a expectativa é que seja um confronto com uma equipe divisional. Eu acho difícil, porque geralmente o divisional é um peso extra, mas existe essa especulação que possa ser um confronto divisional. Dentro da divisão tem o Kansas City Chiefs, o atual vice-campeão. Vamos ver, eu acho muito difícil, mas hoje a gente vai ter todos esses anúncios sendo feitos agora pela tarde, já. 2 horas da tarde deve começar a coletiva e a gente traz amanhã no nosso Gazeta dos Esportes todas as informações sobre o segundo jogo da NFL no Brasil e uma parceria que já está firmada até 2026, no mínimo, meu querido Orlando Batista. Valeu, então. E hoje começa a Copa Libertadores da América para um time brasileiro, né, cara? Libertadores. É. Olha aí, ó, o Bahia. O Bahia, que foi o primeiro time nordestino a disputar a Libertadores lá atrás, na década de 50, volta depois de muito tempo com uma partida difícil, Orlando. The Strongest contra a Bahia. E por que é difícil? Porque o The Strongest é bom? Não. O time do The Strongest é fraco. Mas a altitude que teremos hoje lá na Bolívia é daquele jeito. Tanto que o Rogério Ceni, que é um cara extremamente inteligente, eu admiro muito ele por conta disso, por ter sido goleiro, sabe o que ele fez? Ele pegou, ó, falou, ó, Danilo Fernandes, ó, Marcos Felipe, que são o reserva titular. Início da semana, vão lá. Já vão primeiro que a delegação. Os dois foram 3 dias antes do que a delegação do Bahia, já para começar a treinar, se adaptar com a velocidade da bola, com a rarefeita. Isso é providência. É, o Rogério Ceni passou por isso, é um cara experiente, campeão de Libertadores, melhor goleiro do Mundial 2005, falou assim, ó, vão lá, adiante, a gente joga aqui com o nosso terceiro reserva, Campeonato Baiano, não tem problema nenhum, tanto que pisou no Campeonato Baiano, não teve problema nenhum, meteu 6-0. E aí, fez o quê? Colocou o titular e o reserva para treinarem lá na altitude boliviana. Vamos ver se surte efeito. Porque o The Strongest, meu querido Orlando, tem um histórico de vencer os times brasileiros na altitude, mas quando chega aqui, perde. Ano passado, por exemplo, o Grêmio aconteceu isso. O Grêmio perdeu na fase de grupos da Libertadores para o The Strongest lá na Bolívia, mas quando voltou para jogar no Rio Grande do Sul, acabou vencendo o The Strongest. Então é muito importante sair vivo para o confronto da semana que vem e aí sim ir para a segunda fase da pré-Libertadores, porque vale salientar, tem a primeira, que é essa, ainda tem uma segunda fase da pré-Libertadores para você entrar na fase de grupos. É isso aí. E quem falou a respeito dessa partida, lembrando que 9h30 da noite também tem uma outra partida. Amanhã. Né? Amanhã. Ah, é amanhã, exatamente. É. A respeito dessa partida aqui, quem falou foi o atacante Ademir. Rodar experiente, ele disse, por conta da altitude, a equipe do Bahia precisa jogar diferente, mudar a maneira de atuar contra o The Strongest. Ele falou assim. Olha, acredito que a gente não vai precisar mudar o conceito de jogo, que a gente tem o entendimento de saber o momento de atacar, né? Tentar manter a posse de bola e buscar os espaços vazios no momento certo. Eu fico feliz por tudo que a gente vem construindo nesse início de temporada. E às vezes, eu prefiro não falar sobre metas, e sim viver um jogo após o outro,
desfrutar de cada oportunidade que eu tenho recebido e fazer o meu melhor e ajudar, consequentemente, com gols, com assistência, para que a gente tenha bons resultados e conquiste coisas grandes nessa temporada. Tá aí, então, o atacante do Bahia. Foi o que você falava em off? Ele tá dando a dica aí como é que vai jogar. E aí, quem falou que gosta de... O Igor Magalhães. Pois ele falou, cara. Não precisa mudar o jeito de jogar, ficar com a posse de bola, atacar o espaço. Aí o técnico lá do The Strong Bolívia já tá, é assim que vai jogar? Aí já preparou o esquema. Mas eu discordo um pouco da fala do Ademir, porque eu acho muito difícil você conseguir jogar da mesma forma na altitude, Orlando. Por conta que, por exemplo, o time do Bahia gosta muito da inversão de jogo rápida. Você tem que inverter o jogo rápido e, às vezes, com a altitude, a bola vai sair mais rápido do que você imagina. Então, pode acontecer erro de passes, erro de lançamentos. Então, eu acho que tem que ter muito mais cuidado do que só apenas não jogar de maneira diferente, manter o que se joga lá na Fonte Nova. Tem que ter, sim, um cuidado, tem que ter uma adaptação, tem que encontrar os caminhos, até porque do outro lado vai ter um time que muito provavelmente vai apostar na correria, na bola parada e no chute de longa distância, porque é meio que o beabá desses times de altitude contra aqui os nossos times brasileiros. Valeu, Betão. Matheus, grande abraço, viu, Matheus? Nós fomos? Olha, ele vai daqui a pouco pagar o almoço, né? Que perdeu, o Zulu tá na seleção. Se chover hoje no Saara, eu pago outro. Agora, se não chover, Orlando Batista. Grande abraço, garoto. Até mais. Valeu, então eu quero convidar você para logo mais, a partir das 6 da noite, acompanhar conosco o programa Bola Quente, de 6 às 8 da noite. Eu estarei ao lado de Valmir Vilela e dos campeões de audiência do Timaço na Gazeta. Valeu, então? Como eu digo sempre, estou indo embora. Fui! Eu luto contra a leucemia há 10 anos. Eu tinha 6 anos quando eu tive o meu primeiro diagnóstico. O meu câncer voltou por 3 vezes e eu fiz transplante de medula óssea. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Seja um doador de medula óssea e ajude a salvar vidas. A minha luta continua. A Gabi precisa da Apala e a Apala precisa de você. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Realização Apala. Apoio Organização Arnon de Melo. Bom dia! Muito bom dia para você, meu amigo, você, minha amiga, que a partir de agora começa a sintonizar aqui o Jornal da Mix até às 8 da manhã, levando o melhor da informação para você. Afinal de contas, essa é a